Boa noite. Vocês estão felizes? Muito bom estar aqui com vocês, poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E para mim é sempre uma honra muito grande estar aqui. Estou aqui junto com a Val, dá um tchauzinho aí, Val. Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui junto com a Val. Eu e a Val, meu nome é Douglas, eu e a Val, nós lideramos esse movimento chamado Jesuscope. A gente é ali de Bragança Paulista, e nós pastoreamos a família Jesuscope. E nós somos bem focados lá com a galera em Bragança, em servir. Então a gente não tem saído muito, mas a gente abre uma exceção para alguns amigos aí. Obrigado, pastorzão, Gado Lipão, Lari, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui, sempre muito bom revê-los. Amo muito essa igreja aqui. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor por essa comunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Amei muito o tema que nós estamos trabalhando nessa conferência. É muito legal a forma que o Espírito tem alinhado as coisas. Esse é o tema do ano lá na nossa igreja. Nós estamos nesse ano nos debruçando sobre o tema Construindo um Lugar para a Presença de Deus. E eu queria compartilhar uma palavra com você. Abra comigo aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. E eu vou ler com você. Vamos ler a partir do versículo 16. Vamos ler a partir do 12, vai. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 12. Segunda carta de Paulo a essa igreja, os Coríntios, capítulo 3, verso 12. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Vamos lá. Diz assim, olha: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Feche seus olhos comigo. Papai, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Nós estamos reunidos aqui hoje, Senhor, ao redor, Pai, dessa verdade que é a Tua palavra. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo possa nos guiar, nos conduzir em toda a verdade. Fala com a gente, Senhor. Nós queremos aprender mais sobre a Tua presença, Senhor. Nós queremos aprender mais sobre quem Tu és, Senhor. Então, fala com a gente através da Tua palavra, ministra o nosso coração. Nós temos fome, nós temos sede, nós Te queremos, Senhor. Nós queremos mais, nós sabemos que tem mais, Senhor. Então, libera sobre nós mais uma porção nesse primeiro dia, Pai, dessa conferência. Nós queremos conferir coisas espirituais hoje aqui, Senhor. Então, fala com a gente, usa a minha vida hoje aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. Por que é tão importante para nós falarmos sobre a presença de Deus? Por que esse tema, a presença de Deus?
E o primeiro motivo que eu queria te dar hoje aqui, por que a gente está falando sobre a presença de Deus, é porque a presença é um tema central na Bíblia, ok? Vários teólogos vão procurar um fio que une a Bíblia toda. Então alguns vão falar das alianças, por exemplo. E sim, as alianças, você vai perceber ela na Bíblia inteira. Mas se tem um tema que está presente de Gênesis a Apocalipse como um tema central nas Escrituras, é a presença de Deus. A presença de Deus é um tema central nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é sobre um Deus que quer habitar com a sua presença no meio da sua criação. Então quando você olha para Gênesis, o que você tem? O Criador criando todas as coisas para vir no sétimo dia e descansar, repousar a presença dele nessa criação. Então você tem ele caminhando com o homem, com a mulher todos os dias, a presença ali no jardim. Quando você olha para Êxodo, por exemplo, o que está acontecendo em Êxodo? É Deus ordenando como que o povo deveria construir um lugar para ele vir com a presença dele. Esse lugar se chamava tabernáculo, ou tenda do encontro. O que era? Era o lugar onde a presença de Deus seria manifesta no meio do povo. Quando você vai para os livros que começam a descrever o período dos reis, do que eles estão falando? Mesma coisa, sobre um lugar, uma cidade, e agora não mais um tabernáculo, porque eles não estavam peregrinando, eles estavam fixos, e agora é um templo. E o que nós temos lá? A manifestação da presença de Deus. Quando eles terminam de construir, a Bíblia diz que a presença de Deus enche aquele lugar, a ponto de ninguém conseguir entrar ali. Uma fumaça enche o lugar, representando ali a presença de Deus. Quando você começa a ler os profetas, do que os profetas estão falando? Reconstruam um lugar para a presença de Deus. Voltem para a cidade que Deus havia instituído e reconstruam um lugar para a presença de Deus. Arrependam-se dos seus pecados. Para quê? Para que a presença de Deus volte a habitar entre o povo. E aí a gente chega nos evangelhos. E sobre o que é o evangelho, gente? Essa boa notícia de que agora Emanuel, Deus conosco, a presença dele está entre nós, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Fala sobre o quê? Sobre Deus presente andando no nosso meio. Isso é os evangelhos. E aí quando você vai ler Atos, fala sobre agora a presença de Deus vindo sobre um povo, sobre a igreja. E ali em Atos 2 já começa com a presença vindo e enchendo todas as coisas, e agora atuando através deles. Quando você lê as cartas de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago, eles dizendo como é que vive agora na presença de Deus, como é que vive correspondendo a essa presença. E aí a Bíblia termina em Apocalipse, dizendo sobre o momento em que a presença de Deus em plenitude vier para a terra, a nova Jerusalém descendo, e diz, ali não haverá santuário, ali não haverá sol. Por quê? Porque a luz de Deus está entre os homens, porque a presença dele vai estar eternamente com a gente. A presença de Deus é um tema central na Bíblia. A presença de Deus é um tema que une a todas as Escrituras, e é por isso que a gente precisa parar e conferir. O que é conferência, gente? É parar para conferir algum tema. E hoje, e esses 3 dias, nós vamos conferir sobre a presença de Deus. Primeiro motivo porque nós estamos falando sobre a presença, é porque ela é um tema central na Bíblia. Mas segundo motivo é porque nós fomos criados para estar na presença de Deus. Nós fomos criados para isso. Esse texto que eu li diz assim, 2 Coríntios 3,16: quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado, e agora essa pessoa com o rosto descoberto pode estar diante do Senhor, diante da sua presença, e ser transformado por essa presença. Entenda uma coisa, você foi criado
para estar se deleitando na presença de Deus. Catecismo de Westminster, a primeira pergunta qual é? Qual é o fim supremo e principal do homem? Na linguagem de hoje, para que o homem foi criado? Ou por que o homem foi criado? Por que eu existo? Que é a grande pergunta da humanidade. Por que nós existimos? E a resposta do catecismo é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Ou seja, por que eu fui criado? Por que eu existo? Você existe para se deleitar na presença de Deus. Nós fomos criados, gente, para ter esse prazer supremo, superior que existe, que é estar na presença de Deus. Você tem vivido o motivo pelo qual você foi criado? Você tem vivido na presença de Deus? Você tem experimentado a presença de Deus? John Piper diz que o problema da humanidade não é a busca pelo prazer, porque na verdade quem nos programou assim para buscar prazer foi o próprio Criador. Ele colocou esse chip em nós de busca por prazer. Então John Piper diz: o problema não é buscar prazer, o problema é se contentar com muito pouco. O problema é que a gente está se contentando com meme, com entretenimentos, com série, com joguinho, com futebol e com isso. Ele diz: não, tem algo superior a tudo isso, que é superior ao sexo, que é superior a relacionamento, que é superior a entretenimento. Tem algo que é maior do que tudo isso, que é o Criador de todo o prazer. Ele está disponível para a gente chegar diante dele e se deleitar nele. Nós fomos criados para isso. Por que falar sobre a presença? Porque você foi criado, você existe para se deleitar na presença dele. Gente, o que é o Evangelho? O Evangelho que a gente tanto fala é a boa notícia. E qual é a boa notícia? Talvez eu te escandalize ao dizer isso, mas a boa notícia não é somente a cruz. A boa notícia que Jesus veio trazer, que a Bíblia está anunciando, é: nós podemos novamente estar na presença de Deus. Nós podemos novamente ter Deus conosco, que era o que Adão e Eva tinham no jardim. Ele veio anunciar: Emanuel, Deus está entre vocês novamente. Douglas, por que da cruz? Porque sem a cruz, a presença de Deus nos mataria. Porque Deus é santo, santo e santo, e nós aqui todos somos pecadores. Então, se a presença de Deus se encontrasse com a gente, todos nós morreríamos na presença de Deus. Mas a cruz, na cruz, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas iniquidades. O castigo que era nosso foi colocado nele, e agora nós fomos declarados santos. Agora nós fomos justificados, e é por isso que eu e você hoje podemos entrar nessa boa notícia e agora usufruir da presença de Deus de novo. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para estar com Ele. Então entenda uma coisa: você não foi criado primariamente para trabalhar para Ele. Então tem um monte de gente aqui vivendo esse ativismo ministerial, fazendo um monte de coisa, mas a pergunta hoje é: você está com Ele? Você não foi primariamente criado para fazer coisas para Ele, você foi criado para estar com Ele. Um pai não deseja um filho que faz um monte de coisa para ele, um pai deseja um filho que está com Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus deseja estar conosco, e o caminho está aberto para nós estarmos com Ele. Com Ele. Quando a gente lê o final dos Evangelhos,
e Jesus está sendo crucificado. E você tem aquela cena da cruz de Jesus no meio de dois ladrões, né? De dois criminosos, rebeldes. E aí um deles está zombando, mas o outro diz: ele não fez nada, ele é inocente, está sendo aqui condenado junto com a gente. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus fala para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uau! O cara foi salvo no 45 do segundo tempo. O primeiro vida louca da história. Você riu, é que você está ouvindo música do mundo. E a gente ama essa declaração de Jesus, não é mesmo? Ele colocou a fé dele em Cristo, ele confiou na bondade de Jesus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi salvo, gente. E olha a frase de salvação, olha a frase do Evangelho: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E gente, por muito tempo, vamos ser sinceros aqui. Qual é a palavra dessa frase que mais enche o seu coração? Qual é a palavra dessa frase que expressa, e por muito tempo expressou para a gente, a boa notícia? É paraíso. Oh, ele está lá no paraíso, a rua de ouro, e aquilo outro e tal. Mas essa não é, o ápice da frase não é a palavra paraíso. O Evangelho não se expressa na frase paraíso, da palavra paraíso. O ápice da frase é: hoje mesmo estarás comigo. Porque o que é o paraíso? É onde ele estiver. Se for no lugar do pasto verdejante, eu quero estar com ele. Mas se for no vale da sombra da morte, eu quero estar com ele. Porque o que é o paraíso? Aonde a presença dele está. Porque o que é o inferno? O que é o inferno? Você entende? Tem muita gente já vivendo um inferno, sendo que está disponível um paraíso. Hoje mesmo estarás comigo. Por que falar sobre a presença? Porque nós fomos criados para isso. E enquanto você não entender isso, você não vai entrar em plenitude de vida. Porque você foi criado para isso. Você está vivendo o motivo para o qual você foi criado para viver, que é estar com ele, que é estar diante dele, que é ministrar o coração dele, amá-lo e ser amado por ele. Mas tem mais um motivo. Falei primeiro porque é o tema central da Bíblia, por isso nós estamos falando da presença. Segundo é porque você foi criado para estar com ele, você foi criado para a presença. Mas terceiro, é porque nós fomos criados. É porque nós somos transformados pela presença. Gente, só tem uma forma verdadeira e profunda de transformação: é contemplar a presença de Deus. Olha o que diz o texto que nós estamos usando como base hoje aqui, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então presta atenção nisso. Eu fui criado para estar na presença de Deus. Eu fui criado para contemplá-lo. É por isso que eu existo. E quando eu contemplo a Ele, eu sou transformado na imagem daquele que eu estou contemplando. Contemplação é o método de discipulado de Deus. Nós somos transformados à imagem daquilo que nós contemplamos, naquilo que nós adoramos. Gente, você que está aqui hoje, você é resultado daquilo que você contemplou na sua vida. Quem é você? Você é o que você contemplou na sua vida. Você é resultado da contemplação que houve nos seus pais.
Você é resultado da contemplação que houve das figuras de autoridade na sua vida. Você é resultado da contemplação diária que você faz na sua vida. Você está sendo transformado à imagem daquele ou daquilo que você contempla. Por que sou assim? Por que respondo assim? Por que reajo assim? Mostre-me o que você está contemplando. E nós vamos te mostrar no que você está se tornando. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quando nós contemplamos ao Senhor, nós somos transformados à imagem dEle. Então tem algo, gente, que vai além de estudo. Tem algo que vai além de entendimento somente. Tem algo que vai além do racional, que é estar diante dEle, contemplando e assistindo. Por exemplo, todo mundo aqui, ou provavelmente todo mundo aqui, é perito, fluente, profissional em cultura brasileira. Todo mundo aqui é profissional em cultura brasileira. Você é brasileiro. Como é que você responde? Como um brasileiro. Como é que você fala? Como um brasileiro. Como é que você escolhe? Como um brasileiro. Chega na sua casa, tem cultura brasileira em tudo que você faz. E eu te faço uma pergunta: quantos livros você leu de cultura brasileira? Que curso você fez de cultura brasileira? Mostre-me o seu diploma de cultura brasileira. Ninguém fez nenhum curso aqui, gente. Ninguém leu nenhum livro aqui. O que nós fizemos? Contemplamos brasileiros todos os dias e nos tornamos. Quando eu esbarro em você, sabe o que sai de você? Brasil. Quando alguém freia o carro e te assusta, você sabe o que sai de você? Brasil. No susto sai Brasil. Por quê? Porque nós somos isso que a gente reage, que a gente responde no susto. É o que sai de dentro de nós. Nós somos aquilo que nós contemplamos. É muito doido, por exemplo, os nossos pais, a força que tem na contemplação em relação aos nossos pais. Esses dias eu parei e pensei, cara, eu faço exatamente o que eu vi o meu pai fazer. Olha o versículo. Eu lidero uma igreja, meu pai plantou uma igreja. Eu tenho uma editora, meu pai tem uma editora. Eu tenho um canal no YouTube, eu vi o meu pai a vida inteira ter programa na televisão. Só mudou o canal, mas quando você para e pensa, e não foi algo planejado, não foi algo que eu pensei, meu pai está fazendo isso, vou fazer. Meu pai está fazendo aquilo, eu vou fazer. Meu pai está fazendo aquilo, outro, eu vou fazer. Não, eu contemplei e me tornei. Quem aqui em algum momento já se viu reagindo como seu pai ou reagindo como sua mãe? Levanta a mão assim, como assim. Porque você contemplou. Gente, só tem um caminho para transformação verdadeira: é contemplar ao Senhor. É contemplar ao Senhor. É estar diante dEle diariamente, contemplando a Ele. Olha, você agora com o rosto descoberto, contempla a glória do Senhor e vai sendo transformado de glória em glória à imagem daquele que você está contemplando. Essa era a proposta de Deus na criação, para Adão e Eva. Ele cria um ser, a sua imagem e semelhança, e agora todos os dias, na viração do dia, Ele está lá, com a presença dEle, para quê? Para que eles contemplassem a Deus, contemplassem o Pai, e fossem transformados à semelhança de Deus. Para quê? Para que eles pudessem depois revelar o Senhor. Essa é a proposta para Israel. Quando Deus liberta Israel do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho. Qual é a primeira coisa que Deus faz, gente? Êxodo 19. Ele leva Israel para o pé da montanha. Ele consagra Israel. E o que ele faz? Ele vem com a presença dele na montanha. A montanha tremendo, fogo, muito barulho. E ele começa a falar pessoalmente com Israel. O que ele fez? Contemplação. Eles estavam diante da presença de Deus. Por quê? Porque agora eles seriam transformados à imagem daquilo que eles estavam contemplando. Contemplação. E é a mesma coisa com Saulo, por exemplo. Saulo está indo no caminho de Damasco.
para matar os cristãos. E o que acontece? De repente uma luz, e a presença de Deus, Jesus Cristo, aparece para ele dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E agora, diante daquela contemplação, Paulo começa a ser transformado à imagem de Jesus. Para mim, o melhor exemplo disso é Atos, capítulo número 7, não é Atos 4, 7. O Bíblia falou para eu não usar Atos 4, que tem a ver com a pregação dele. Mas vamos no 4, tô brincando. Atos 7, se você não quiser abrir, você pode só anotar. Atos 7, 54 diz assim, ó: ao ouvirem isso, eles estão falando de Estevão, ok? Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu o que, gente? A glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Presta atenção nisso. É disso aqui que eu estou falando, de reação. Isso aqui não é uma pregação que ele preparou, não é um esboço que ele leu, não. Isso aqui é reação no momento de dor. Estevão está pregando, os caras ficam enfurecidos, pegam ele, levam para fora da cidade e começam a apedrejar Estevão. Irmão, a gente não aguentaria ver um vídeo de um apedrejamento. É uma cena horrenda. Pedras voando, você imagina algumas dezenas de pessoas tacando pedra num indivíduo, e de repente o corpo dele sendo todo ferido, sendo aberto, e pedras começando a pegar no rosto, na cabeça, o crânio começando a abrir, sangue sendo espalhado por toda parte. Então você imagina alguém sendo apedrejado, ou pior, imagina eu ou você sendo apedrejado, e de repente esse homem se ajoelha, sendo apedrejado, e ele faz uma oração. E qual é a oração, gente? É: Deus, por favor, não condena eles. É disso que eu estou falando, de reação. Não é programado, não é pensado, é quando jogam pedra em você, o que sai de dentro de você. E sabe o que saiu de dentro dele? O que ele contemplou muito tempo. Ele contemplou um homem dizendo assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E de repente sai de dentro dele a glória que ele contemplou. Ele está falando exatamente como o mestre. Imagina a gente apertar você e sair Cristo de você. Não sai seu pai de você, não sai sua mãe de você, não sai os influencers de você, sai Cristo de dentro de você, porque é aquilo que você contemplou. Por que a presença, gente? Porque a presença é a única forma de sermos transformados verdadeiramente. Guarda isso: discipulado sem a presença é adestramento de comportamento. Discipulado, se nós discipularmos sem contemplação, nós só vamos ter uma mudança externa. Pensa comigo, gente, o que eram os fariseus? Eram os profissionais em discipulado sem a presença. Porque no momento em que Deus estava presente diante deles, eles o rejeitaram. Nós não podemos nos tornar adestradores de comportamento, que se satisfaz com o externo, e nem nas pessoas que nós estamos discipulando, mas principalmente em nós. Eu quero uma mudança de natureza, eu quero uma mudança de coração, eu quero uma mudança de mente, eu quero uma mudança nas emoções. Como? Contemplando Ele com a face descoberta e sendo transformado de glória em glória na imagem daquele que nós estamos contemplando.
Por que falar da presença? Porque é o único caminho para a verdadeira transformação. É estar diariamente diante dele, meditando em quem ele é e sendo transformado. Por que falar sobre a presença? Porque se deleitar-se nele é o porquê nós nascemos, nós vamos ter que fazer uma segunda pergunta: para que nós nascemos? O porquê fala de um propósito, mas o para que fala de uma missão. Então, a proposta de Deus nas Escrituras é essa: contemplação vai gerar transformação, que vai gerar em você uma revelação de quem Ele é. Então, eu contemplo quem Ele é, sou transformado à imagem dEle, e agora revelo quem Ele é para o mundo. Qual é a nossa missão? Revelar Cristo para o mundo. Como? Sendo transformados. Como? Contemplando quem Ele é. Então Adão e Eva contemplariam quem Ele é, seriam semelhantes a Ele e revelariam Deus para todo o mundo, espalhariam, a terra seria cheia com a imagem de Deus. O que Israel deveria fazer? Israel deveria estar diante da presença de Deus constantemente, no tabernáculo, no templo. Eles estariam ali contemplando ao Senhor, sendo transformados à imagem dEle, para revelar para todas as nações quem é Deus. O que a igreja tem que fazer? Todos os dias, todas as semanas, coletivamente, nós vamos contemplar ao Senhor com o rosto descoberto, para ser transformados à imagem dEle, para revelar quem Ele é para uma cidade. Essa é a nossa missão. Nós fomos chamados para ser uma revelação de Deus. Nós fomos chamados para, como um profeta muito bonito diz, ser uma cópia de Jesus. Nossa missão é revelar a presença. Como o texto diz sobre Jesus, Colossenses 1:14 diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Esse é o nosso chamado. É para dizer: quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Pode olhar para mim, porque se você olhar para mim, você vai descobrir com quem eu estava, com quem eu estive. Olha para mim que você vai ver o Pai. Imagina você dizer como Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imite-me, porque eu estou com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, e sendo transformado de glória em glória na imagem dEle. Essa é a proposta, gente. Contemplação que gere transformação e nos faça uma revelação. Então você não vem aqui só para ter informações, não. Você vem aqui para estar diante de uma revelação de quem Deus é. Nós viemos aqui hoje, como Israel, para nos reunir ao redor da presença de Deus. Tabernáculo não era lugar de aula, gente. O templo não era lugar de aula, era lugar de contemplação, para que um povo pudesse conhecer a Deus e então revelar a Deus. Mas eu quero terminar dizendo para você como que a gente contempla o Senhor. Como contemplar a presença? Se nós nascemos para isso, nos deleitar, se é o único caminho de transformação, contemplar, e se é a nossa missão, revelar o que a gente contempla, como contemplar ao Senhor? E Paulo está dizendo para nós aqui, ele diz para a gente, com o rosto descoberto, nós agora contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados, de glória em glória, na imagem que nós estamos vendo. Então ele está dizendo, você precisa contemplar o Senhor. Agora, qual é o contexto do que ele está falando? Paulo, como contemplar ao Senhor? E ele diz, aqueles que ainda não se converteram, estão lendo a lei, mas não enxergam. Mas quando alguém se converte,
o véu é tirado, e quando ele abre esse livro, ele começa a contemplar Cristo em cada página desse livro. Como contemplar ao Senhor? Na palavra de Deus. Como contemplar ao Senhor? Meditando em quem Deus é em sua palavra. E eu quero falar para vocês agora, nesses últimos minutos, sobre a coisa mais importante, ou a prática mais importante que eu aprendi nesses últimos anos, e que tem gerado uma transformação profunda em mim e na minha casa. É orar a palavra de Deus. Se há um caminho de transformação e de contemplação, é aprendermos a orar a palavra de Deus. Gente, nós sabemos ler a palavra de Deus e nós sabemos orar, mas o que eu queria propor para vocês hoje é uma prática de orarmos a palavra de Deus. Orar a palavra de Deus é meditar, ok? A Bíblia fala muito sobre meditar, principalmente os Salmos falam muito sobre meditar. A palavra meditar, ela traz a figura de mastigar algo. Então você lembra o boi, quando ele está ali mastigando ou ruminando, ele está ali mastigando o alimento e tirando todos os nutrientes do alimento, e aí de repente ele engole, mas o boi consegue trazer de volta e depois pegar mais nutrientes. É por isso que ele consegue ficar tão gordo comendo alface, que ele tira tudo que dá para tirar daquilo ali, meu irmão, comendo grama. Por quê? Porque ele medita, ele mastiga, ele está... Gente, nós estamos hoje, presta atenção nisso que eu vou te falar. Nós estamos hoje vivendo num tempo tão acelerado, que quando você vai no nutricionista, ela ensina você a mastigar. Sim ou não? Já sentou na nutricionista, ela falou, olha, lição de casa, mastigue a comida, porque você está engolindo inteiro. Tamanha é a aceleração que nós estamos vivendo. Hoje, de vez em quando, eu desliguei até, porque meu relógio toda hora apitava falando, respire. Acho que eu morri, né? Mas é porque nós não estamos mais sabendo respirar. Nossa respiração... Por quê? Porque nós estamos num nível de aceleração que nós não conseguimos mais meditar. Nós não conseguimos mais contemplar. Quando Jesus está falando sobre ansiedade, ele fala assim, observe os pássaros. Qual foi a última vez que você parou para ver um pássaro? Observe os lírios do campo. Qual foi a última vez que você parou para olhar para os lírios do campo? Qual foi a última vez que você parou para olhar para as estrelas e deixar Deus se revelar através de tudo isso? Nós estamos perdendo a capacidade de meditar. E meditar leva tempo. Meditar é parar por minutos, por uma hora e mastigar um texto. Mastigar a palavra de Deus. Imagina você passar uma hora com um versículo, uma hora olhando para um versículo e como um boi mastigando, 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 a ponto de decorar aquele versículo e durante o dia você trazer ele de volta. Vamos tirar mais um pouco disso aqui. Eu tive a oportunidade de ir com a Val lá em Genebra, na Suíça, e fazer ali um tour da Reforma, e aí tem uma estátua com os reformadores, e um deles, perdão, eu não lembro o nome, qual deles, ele fica com a estátua dele, tem ele com a Bíblia na mão, e na estátua é muito legal, ele está com o dedo dentro da Bíblia assim, ó, marcando uma página. E o guia que estava ali nos guiando, o pastor Abraão, ele falou assim, sabe por quê que a estátua dele tem porque todos os dias ele fazia devocional num texto e andava o dia inteiro com a Bíblia na mão, com o dedo na página, e aí todo o intervalinho que ele tinha, ele abria e meditava de novo naquele texto que ele estava, e ele continuava o dia com a mão e com o dedo dentro da Bíblia, e ele parava e ele meditava naquilo ali. Foram esses homens que fizeram uma reforma que tocou o planeta inteiro. Meditação em quem Deus é. Gente,
Nós precisamos contemplar a Deus nas Escrituras. Nós precisamos olhar para Ele e contemplar quem Ele é. Você já parou para pensar que os seres que estão diante dEle têm 1000 olhos? Tem olhos por toda parte, por que será? Por que será que eles têm tantos olhos, gente? Por que será que aquilo que eles estavam fazendo em Isaías, centenas e centenas de anos antes, eles estão fazendo a mesma coisa em Apocalipse? Eles estão olhando fixos para aquele que está sentado no trono e declarando: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E eles não se cansam, por quê? Porque Ele é digno de ser contemplado por toda a eternidade. É a presença. Gente, nós temos que voltar a contemplar ao Senhor, a meditar na palavra. Sabe, hoje, você falasse assim para mim: Douglas, você vai subir lá agora, e você tem uma tarefa, você vai falar para o pessoal quem é o Lipão. Lipão é meu amigo, e eu conheço o Lipão, então eu poderia subir aqui, talvez eu conseguiria falar, 5, 7, 10 minutos sobre o Lipão. Ele é casado, tal, ele é pai de tal, ele gosta disso, um dos hobbies dele é aquilo, e ele tal, e eu poderia falar aqui, alguns minutos. Mas se falasse para mim: Douglas, sobe lá agora e fala para a galera quem é a Val. Aí a Val eu conseguiria falar algumas horas para você sobre quem é a Val. Por quê? Porque esse ano eu completo 15 anos de casado com a Val. 18 anos desde o nosso namoro. Então eu passo todos os dias com a Val. Eu sei dos medos da Val, eu sei dos sonhos da Val, eu sei dos dias ruins da Val, dos dias bons da Val. Eu sei do que ela gosta, do que ela não gosta. Eu sei do como ela pensa. Eu sei das emoções. Eu conheço o coração da Val. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: se eu te desse o microfone e falasse: sobe lá e fala sobre Jesus, quantos minutos você falaria? Quantos minutos você falaria sobre quem Ele é? Porque nós estamos sendo chamados, gente, para viver o que nós nascemos para viver: contemplar a Ele e meditar nele por toda a nossa vida. Um dia Jesus falou essa frase, Ele soltou essa. Eu não sei se aqueles que estavam presentes sabiam da profundidade do que Ele estava falando. Ele disse assim: a vida eterna é. Na hora, meu irmão, eu pegava o iPad e já anotava. Você vai revelar para nós o que é a vida? A vida eterna é conhecer a Deus e aquele a quem Ele enviou. O que nós vamos fazer eternamente? Conhecer um Deus que a eternidade não vai ser suficiente para saber quem Ele é. Isso é a vida. Então eu queria propor algo para você. Uma disciplina espiritual de orar a palavra de Deus. Gente, quando nós abrimos esse livro não é um livro para ser lido, ele é um livro para ser orado. Ele é um livro para ser conversado. Por quê? Porque toda vez que você abre, pega a sua Bíblia aí, você está com a Bíblia física, né, que são os crentes de verdade, né? Cadeira, pega o seu celular aí, não tem problema. Pega o seu aplicativo, põe a mão nele. Gente, esse é o único livro que quando você abre ela aí assim, ó. O autor está na sala. Então quando o autor está na sala, não dá para ser um livro só lido, ele tem que ser um livro conversado. Porque você nunca lê ele sem o autor estar com você. Imagina poder ler Cristianismo Puro e Simples na sala do C.S. Lewis. Você ia só ler quieto? Deixa o CS lá, jogando CS. Cadê? Nada a ver. Desculpa, veio agora aqui, não aguentei, saiu.
Deixa ele lá, eu quero ler o livro. Não, o autor está na sala. Por que você escreveu isso? O que você quis dizer nessa frase? Qual era o seu coração aqui? Gente, a Bíblia foi feita para a gente orar ela. Você está na presença daquele que escreveu o livro. Mas quando você for orar a Bíblia, é sem pressa, é sem metas. É diferente, tem o seu plano de leitura, tá? Porque você tem que conhecer as Escrituras. Estou lendo 3 capítulos por dia, estou lendo 6 capítulos por dia, eu quero ler a Bíblia em 6 meses, quero ler a Bíblia em 1 ano. Faça isso, com certeza. Mas agora eu estou propondo outra coisa. Termina de fazer sua leitura e agora você vai orar a palavra de Deus. E aí é sem pressa, não tem meta. Tem dia que vai ser 5 versículos, tem dia que vai ser metade de um versículo. Porque você vai mastigar aquilo ali. Sem meta. E aí eu quero te propor algumas coisas quando você estiver diante do texto. Talvez você lendo ali, você precisa parar e se arrepender. Então você vai chegar diante dele e dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Porque eu não tenho vivido isso daqui. Senhor, me perdoa, porque eu estou sendo agora, estou sendo confrontado pela Tua palavra. Senhor, eu não estou conseguindo isso aqui, me perdoa, e a gente se arrepende diante dele. Ou talvez, você vai estar diante de uma promessa, e aí você vai agradecer: Senhor, obrigado. Imagina você lendo: e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. É parar e dizer: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor não me abandona. Obrigado, porque até o fim o Senhor está comigo. No dia bom o Senhor está comigo, no dia mau o Senhor está comigo. Quando eu acerto o Senhor está comigo, mas quando eu erro o Senhor está comigo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença sempre abundante. E você vai agradecer a Ele. Ou talvez você vai estar diante de um mandamento, e aí você vai perceber que você não consegue fazer, e você vai pedir ajuda. Espírito Santo, me ajuda a ser generoso. Espírito Santo, me ajuda a perdoar o meu inimigo e amar o meu inimigo e orar por aquele que me persegue. Senhor, me ajuda, Espírito Santo, quando eu encontrar aquela pessoa essa semana, me ajuda a amá-la, me ajuda a responder da forma certa, e você vai pedir ajuda. Ou você vai contemplar. Talvez está diante de um texto que diz que Ele é santo, está diante de um texto que diz que Ele é misericordioso, está diante de um texto dizendo que Ele é amor, que Ele é graça, que Ele é bondade, que Ele é justiça, que Ele é juízo. Você está diante daquele texto, e aí eu te convido a parar e a contemplar. Algo que eu tenho feito, eu tenho no meu computador aqui um documento de texto, que eu vou escrevendo essas coisas, e aí eu fiz no final eu coloco assim, ó: Jesus é. E toda vez que eu me deparo com uma característica de Deus, de Cristo nas Escrituras, eu adiciono a minha lista com a referência bíblica ali. E aí a lista vai crescendo, a sua lista vai crescendo, a revelação de quem Ele é. E de repente, quando eu te der um microfone dizendo: fala sobre o seu amado, você vai falar: me dá algumas horas, porque eu tenho uma lista enorme de quem Ele é. Quem Ele é para você. Gente, nós fomos criados para isso. Todo o resto é secundário. O primeiro e grande mandamento é esse: ama o Senhor teu Deus com tudo que há em você. Nós fomos criados para a presença dEle. Nós fomos criados para contemplá-lo e ser transformado à imagem dEle. Por isso eu queria propor algo para a gente encerrar. Vamos orar a palavra de Deus? Você topa orar a palavra de Deus? Vocês fazem um fundo aí para eu ficar bem espiritual? Vamos pegar um bem fácil. Vamos ter uns textos difíceis. Vamos pegar um fácil aqui. Salmo 23. Para facilitar, né? Porque quando Davi quer matar todo mundo aqui, fica difícil de orar, gente. Corta a cabeça deles, Jesus. Abre aí, Salmo 23. Nós vamos terminar contemplando ao Senhor.
nessa canção que Davi escreveu. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. Obrigado porque nós somos as tuas ovelhas, Pai. Obrigado porque o Senhor cuida da gente. Senhor, nos perdoa pelas vezes que nós tiramos os olhos de Ti, Senhor, e começamos a olhar para as faltas, Pai. Mas hoje nós declaramos aqui em família: o Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta, Senhor. Nós não temos falta de nada, porque o Senhor é suficiente para nós, Senhor. Obrigado, bom pastor. Obrigado porque Tu és o bom pastor e nós conhecemos a Tua voz. Nós queremos ser guiados pelo Senhor em todas as coisas. Tu és o nosso pastor e de nada nós sentimos falta, Senhor. O Senhor nos ensina a ser ovelhas, Pai. Pai, eu quero ter uma habilidade na minha vida, Senhor: a de Te seguir, Senhor. Nós queremos ter uma habilidade na nossa vida, Senhor: a de fixar os nossos olhos em Ti e ir em qualquer lugar que o Senhor nos levar. Obrigado, Senhor, nosso bom pastor. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Obrigado, Senhor, por nos levar até o alimento saudável, Senhor. Obrigado por nos conduzir, Senhor, às águas tranquilas, aonde nós podemos matar a nossa sede. Obrigado porque o Senhor é essas águas tranquilas, Pai. O Senhor é a água da vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos levar a lugares de descanso. E hoje eu quero pedir aqui em família, Senhor, nos ensina novamente a descansar em Ti, Senhor. Nos ensina a entrar nesse lugar de descanso, Senhor. Pai, nós estamos sendo atribulados por tantas coisas. Senhor, nós estamos tão cansados, Senhor. Nós estamos tão esgotados emocionalmente, mentalmente, e tão ansiosos com tantas coisas. Hoje, Senhor, nós nos lançamos em Ti, nós lançamos as nossas ansiedades em Ti, e dizemos: nos leva para o lugar de repouso em Ti, Senhor. Minha alma, você pode descansar, porque o Senhor é o teu pastor. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Que todo medo na nossa alma vá embora em nome de Jesus, porque Ele é o nosso pastor. Ele nos protege. Leva-nos, Senhor, para repousar em pastagens verdes e conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ah, Pai, como ficamos tranquilos, sabendo que o Senhor age por amor ao Teu nome, Senhor. Não é por causa do nosso desempenho, não é porque a gente é bom, não é porque a gente acerta, é por amor ao Teu nome, Senhor. Senhor, santifica o Teu nome através das nossas vidas, Pai. Guia-nos, Senhor. Guia-nos a veredas de justiça, Pai. Senhor, não nos deixe ser instrumentos de injustiça. Guia-nos em veredas de justiça, Senhor. Guia-nos, Senhor. Pai, nós não queremos mais seguir o nosso coração, nós não queremos mais seguir as nossas feridas, nós não queremos mais viver a nossa vontade. Guia-nos, bom pastor, em veredas de justiça, Senhor, por amor ao Teu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum,
pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Pai, mesmo no vale da sombra da morte, Senhor, nós não tememos mal algum, porque os nossos olhos estão fixos no nosso bom pastor. Senhor, o que importa para a gente aqui é que tu estás conosco, que tu és Emanuel, Deus conosco, o Deus sempre presente, aquele que disse: eis que estarei com vocês todos os dias. Pai, para aqueles que estão passando hoje pelo vale da sombra da morte, revela a tua presença no meio do caos, Pai. Sustenta-nos, Senhor, nos dias difíceis. Sustenta-nos, Senhor, nos dias de dores. Sustenta-nos, Senhor, nos dias de luto. Sustenta-nos, Senhor, em meio a diagnósticos. Sustenta-nos, Senhor, em meio à escassez financeira. Sustenta-nos, Senhor, em meio a crises de relacionamento. Sustenta-nos, Senhor. Nós colocamos a nossa esperança na tua presença, Senhor. Não importa se estamos em pastos verdejantes ou na vale da sombra da morte, tu estás conosco, Senhor. Tu estás conosco, Senhor. Senhor, nos ajuda a perceber o Senhor. Nos ajuda a perceber o Senhor em todos os momentos, Pai. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Senhor, prepara uma mesa para a gente, Pai. Prepara uma mesa para a gente na presença dos inimigos, Senhor. E unge a nossa cabeça com teu óleo, Pai. E transborda o nosso cálice, Senhor. Senhor, ensina-nos a amar os nossos inimigos, Senhor. Ensina-nos a tratá-los como o Senhor um dia nos tratou quando éramos os teus inimigos. O Senhor nos amou e entregou a sua vida por nós, Deus. Pai, dá-nos o teu coração. Jesus, dá-nos o teu coração. Ensina-nos a perdoar como o Senhor perdoa. Ensina-nos a ver como o Senhor vê. Ensina-nos somente a sentir o que o Senhor sente. E eu sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Pai, obrigado. Obrigado porque bondade e misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida. Obrigado porque nós não somos aqueles que correm atrás da bondade e da misericórdia, não. Nós somos aqueles a quem a bondade e a misericórdia correm atrás, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, nos deixa perceber a todo momento aonde a sua bondade está. Nos deixa perceber em todos os lugares aonde a tua misericórdia está, Senhor. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e nós estaremos na tua casa para todo sempre, Senhor. Senhor, obrigado pela tua presença. Senhor, eu te peço, faz dessa comunidade uma comunidade que te contempla, Senhor. Faz dessa uma comunidade que está diante da tua presença todos os dias, individualmente com a porta fechada e coletivamente aqui neste lugar, Senhor, e transforma-os de glória em glória na tua imagem, e revela quem tu és para Joinville, revela quem tu és para Santa Catarina, revela quem tu és para o Brasil, através das nossas vidas, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Abre os nossos olhos para todas as vezes que abrimos a tua palavra, contemplarmos a tua presença, Senhor. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. No nome de Jesus. Amém.
e amém. Deus abençoe vocês, amados. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.